presença, Jesus. Não nos deixa fazer isso só aos domingos. Tem muito mais da tua presença a cada momento, a cada dia, a cada decisão, mas é um momento especial. Estamos como tua igreja reunida e queremos aproveitar. Nós repreendemos no nome de Jesus, nessa comunicação, nessa sintonia do teu coração com o nosso, qualquer tentativa de um ruído que não venha da tua parte, Deus. Qualquer tentativa que venha para causar ruído nessa comunicação, atrapalhar essa frequência, que a tua presença possa nos guardar e nos impulsionar para a tua vontade, Deus. É a nossa oração, nós fazemos juntos ela, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, fica à vontade. Eu me chamo Leandro, sou discípulo de Jesus, casado com a Cris, minha esposa linda. Ontem nós estávamos num aniversário e eu vou falar um pouquinho disso, né? Como é bom ser igreja, na igreja de Jesus, mas eu quero falar nessa igreja, é bom demais. E aí foi muito legal, só comentando isso, uma pessoa passou assim, a Cris estava assim, olha como a tua esposa é linda. E eu falei, Deus é bom demais, realmente, Deus é bom. Eu sou apaixonado pela minha esposa, temos 3 filhas, estamos aprendendo a ser família, e estamos aprendendo a ser família, muito gratos a Deus por essa igreja local. A gente vê o amor sendo jorrado da Trindade, sempre a fonte é Jesus. Mas só de falar dessa semana, né? Alguns momentos que nós tivemos de o amor sendo jorrado da fonte, que é a Trindade, mas sendo a igreja local usada para esparramar, para diluir esse amor na nossa vida. A gente esteve numa célula quarta-feira, foi bom demais ver gente chegando, e aí eu pude chegar um pouquinho antes. Gosto muito de ouvir histórias, né? Eu gosto disso. Gosto de fazer perguntas, e aí, como é que foi? Como é que tu conheceu Jesus? Como é que tu se encontrou aqui? E aí, vendo as conexões que Deus faz, os encontros, e gente sendo amada, e tendo liberdade para falar, olha, eu estou com dúvidas, eu não sei o que vem pela frente. Ao mesmo tempo, Deus promovendo reencontros de famílias, e eu falei, gente, como é bom ser igreja, como é bom ver o amor não parando. Aqui o amor não para, multiplica, e a gente entende que foi Deus que tem nos ensinado por meio de outras igrejas locais, mas por meio da sua palavra, a importância do amor não parar. E é bom demais. Aí, na quarta-feira, essa célula, ontem, falar só sobre o dia de ontem, a gente teve o Anderson e a Lígia, foram lá em casa, cedo de manhã, o Anderson foi instalar ventilador, e a gente no meio da instalação, falando sobre como que é os desafios da relação com os filhos, o privilégio de ser pai, mas aprender a ser pai, e ir lá, trocando ventilador, e a gente conversando sobre isso. Depois Sérgio e a Dani, que estão lá em Brasília, foram lá para casa, a gente almoçou juntos, estávamos lá conversando, são da nossa igreja, estão lá em Brasília, faz um ano que estão lá, matamos saudade, e conversando entre o almoço, conversando sobre vida, como é que está, e repartindo vida, e depois fomos para... Ontem tínhamos 3 aniversários para ir, e foi muito legal, 2 de 1 aninho, né, da Alice e do Otávio. Não sei se a Alice e o Otávio estão aí hoje, mas o aniversário que foi no parque, como é que é o nome? Marinha, lindo demais, piquenique, foi gostoso demais, na sombra da árvore, e aí várias rodinhas, a igreja de Jesus relacional ali, brincando, sorrindo junto, e aí depois fomos para o aniversário do Antônio, e lá estava a igreja de Jesus também, brincando, conversando, e é bom demais. Eu não sei se você tem essa gratidão no coração a Deus. Deus é a fonte, a Trindade é a fonte, mas eu sou muito grato a Deus também por essa igreja local. Nos sentimos profundamente amados por essa igreja. Aqui o amor não para, a fonte é Jesus. Não esqueça disso. Ninguém está querendo exaltar uma igreja, uma denominação, até porque isso não faz diferença. Agora, a ação de Jesus no meio da nossa igreja local está sendo muito bom. Quantos se sentem amados aqui? De alguma forma, é bom demais ser amado, aqui o amor não para. E eu quero te convidar a pensar, e aí a gente vê o Tércio voltando, a gente ali atrás, né? O Tércio voltou empolgado, né? E eu amo ser liderado por esse cara, né? Admiro ele, um servo do Senhor, um discípulo de Jesus. Mas é bom demais, o pastor vem, conta quanto levou de picanha para as férias, né? Bem empolgado, né? Esse clima de transparência, liberdade para a gente conversar. Amo. Bom demais. Agora, eu queria te convidar para uma transição, porque é bom demais ter gente orando pela gente, é bom demais ter gente
intercedendo e manda WhatsApp, e isso acontece no meio da Igreja de Jesus, as células têm feito isso, as relações de discipulado têm feito isso, os ministérios, né, faixas etárias, celebrando a restauração, é bom demais. Agora, no meio da Igreja de Jesus também acontecem conflitos, né? E aí eu quero te perguntar, para ser uma enquete, né, que foi tanto para um lado quanto o outro, quantos, talvez, pelo menos nos últimos 2 meses, vamos falar assim, passaram por alguma situação de conflito de relacionamento na Igreja de Jesus? Quantos? Eu estou com a mão levantada. Acontece. Aqui o amor não para, não significa que aqui não tem uma conversa difícil, não tem uma conversa delicada, não tem uma situação que fica meio estranha, o que será que aconteceu, desconforto, acontece. E eu queria te convidar a olhar para o pacote do Aqui o Amor Não Para, não o pacote da frase, não, mas da ação do Espírito na sua igreja local, o amor sendo aperfeiçoado, a olhar para o pacote completo. Entenda esses impasses, essas situações de conflito, né? Inicialmente de conflito, e depois eu quero falar sobre isso, mas de desconforto, eu não sei se eu estou me sentindo amado mesmo. Todo esse pacote que, se você é humano, nessa Igreja de Jesus, eu acredito que você também já sentiu isso, ao mesmo tempo que você já se sentiu amado, como uma ação da continuidade, da restauração de Deus na tua vida e na minha vida. E é sobre isso que eu quero conversar contigo nessa manhã. Eu quero te encorajar, vai ser essa a ideia, tá? Por meio da palavra, te encorajar a tomar uma resolução, é escolha. Ela é pessoal e intransferível. Você faz isso no teu coração, nos teus pensamentos, a escolha de amadurecer por meio de conflitos de relacionamento. Eu quero te encorajar a isso. O Espírito vai falar contigo, e o que eu quero usar aqui são três formas. A palavra viva e eficaz, e a palavra se apresenta como útil para a repreensão, para o encorajamento. Então eu queria que você pudesse disponibilizar o teu coração, você cantou isso agora há pouco, né? Eu me rendo para conhecer-te mais. Então, Espírito Santo, eu me rendo para ter a minha orelha puxada por ti. Espírito Santo, eu me rendo para ser encorajado por ti. Espírito Santo, pela fé eu recebo o que tu quer falar comigo nessa manhã. Então Deus vai usar a sua palavra viva e a ação do Espírito Santo. Eu vou cooperar com o Espírito, porque Deus nos convida para isso, como discípulos de Jesus, Ele nos convida a sermos cooperadores de Deus. Então, com perguntas de checagem, palavra viva e perguntas de checagem, são perguntas de avaliação do teu coração, tá? Que por vezes, se tu está sentado do lado do marido, da esposa, tu vai ter vontade que seja, tu viu? Tá vendo aí o que Deus está falando contigo? Mas não, é de autoavaliação e de avaliação do alto, tá? Num primeiro momento, depois pode ser relacional. Mas abre o teu coração para deixar essas perguntas serem usadas pelo Espírito Santo de Deus. E a terceira, histórias. Eu falei para vocês, eu gosto de histórias. Vou falar histórias minhas, porque eu vejo muito Deus gerando amadurecimento na minha vida. Porque eu precisei, Deus viu muitas áreas de fragilidade na minha vida e vem tratando essas áreas de fragilidade, e eu reconheço Deus agindo. Então, entre um texto bíblico e perguntas de checagem, de tempo em tempo vou intercalar situações reais que aconteceram talvez há mais tempo comigo ou mais recentemente. Tá bom? Você pode abrir teu coração em oração mais uma vez? Apresentar o teu coração falando: Deus, eu me rendo agora, eu entendi o que vai ser falado e eu estou aberto. Eu me rendo e eu quero te ouvir, quero deixar tu me sondar, usa a tua palavra, usa as perguntas, quero te encorajar. Se você percebe um nível de resistência no teu coração nesse momento, peça ajuda sobrenatural de Deus. Peça humildade. O que você está identificando que talvez seja necessário nesse momento, peça para o Espírito Santo, usufrua da presença dEle. Não bata cartão para mais uma ação religiosa nessa manhã, mas deixa o Espírito se relacionar contigo, sondar o teu coração, os teus pensamentos e os teus relacionamentos. Relacionamento envolve, independente do teu estado civil, se você é casado, se você é solteiro, se você é viúvo, divorciado, separado. Relacionamento
é se você é discípulo de Jesus. Se você ainda não é, também envolve se você é líder de célula, se você não vai na célula, se você é discipulador, se você não é discipulado, se você... Tudo isso, relacionamento. Tu te relaciona com pessoas imperfeitas, limitadas, e tu também é imperfeito e limitado. Deus, passeia com liberdade no nosso meio. Vai além das minhas limitações, eu te peço, Deus. Vai além do meu jeito, mas usa, apesar de mim, a minha personalidade, o meu jeito nesse momento. Consagro a Ti, a Tua palavra, agora sendo repartida. Continuamos declarando que Tu é a fonte, Jesus. Mas nós cremos naquilo que Tu vai fazer nessa manhã, para a glória do Teu nome. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Eu vou estar repartindo contigo um princípio que eu aprendi que nós aprendemos como família, com os nossos encontros, com o Tércio e com a Martinha, o que a gente fala de vida sendo derramada na vida, né? E eu pude ouvir do Tércio uma vez esse princípio: Leandro, não só leia a Bíblia, mas deixa a Bíblia te ler. Isso ficou gravado no meu coração, e é tão legal a gente estar numa igreja onde você sempre vai ouvir essa ênfase, né? O que Deus está te falando e o que tu vai fazer com isso. Ou seja, somos uma igreja que está aberta para a ação transformadora de Deus em nós. Checagem de vida. E aquela expressão, não só leia a Bíblia, mas deixe a Bíblia te ler, me acompanha. Me acompanha. Então, o que você vai ver são textos, né, da palavra de Deus, situações reais de pessoas humanas, limitadas e imperfeitas, reações quando tem um conflito de relacionamento e orientações da palavra de Deus. E as perguntas de checagem, a sugestão de oração que eu vou te convidar a fazer, uma opção de sugestão de oração, é muito como se você estivesse pegando a minha Bíblia. Minha Bíblia tem flechinhas assim: Deus, me perdoa por isso. Deus, tem perguntas. Algumas ali na própria Bíblia, outras eu anoto em outro lugar, mas é como se tu estivesse lendo a Bíblia comigo nesses textos, tá? E eu vou intermear elas, então, com histórias que vão e têm acontecido no meio da nossa igreja local. 1 Samuel, capítulo 2, são vários textos. Tércio, eu esqueci de fazer o caminho, mas essas tantas perguntas de checagem quanto os textos estão no nosso site. Você pode entrar lá toda semana, né? Sempre tem o esboço da mensagem que você pode usar tanto para reflexão na célula, quanto na relação discipulado. Você quer mostrar para um amigo, então tá aí, ó, você entra lá no link recursos. E aí, dentro do link recursos, tem os roteiros para as faixas etárias, e tem um roteiro para a célula, e também vídeo para as celebrações. Tá? Lista de músicas louvor, então, use esse recurso que tem no nosso site. 1 Samuel, capítulo 2, né, vai falar sobre um nível de relacionamento, que é a relação de pai com filho. Se você tem filho, claro que tu vai se identificar prontamente só pela relação. Se você não tem filhos, perceba isso em outras relações. Tá? Não fica tão, é só para filhos, não. Abra o teu entendimento. 1 Samuel vai contar a história do sacerdote Eli com os seus filhos. Tá? E como Deus coloca um rapaz, um menino, para entrar numa situação que não estava sendo agradável aos olhos de Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12, vou ler alguns desses versículos. Olha só, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Então Eli era o sacerdote, né, aquele que naquela época tinha a responsabilidade de ser o meio de campo, né, entre os homens, entre as pessoas e Deus, né? E é legal como Deus vai construindo isso. Antigamente era uma pessoa, até que veio Jesus, que é o sumo sacerdote, né? Hoje todos nós, por causa de Jesus Cristo, nós temos acesso direto a Deus, né? Nós podemos conversar com Deus, você pode e deve conversar com Deus a qualquer momento, por causa de Jesus Cristo. Jesus que abriu o caminho, Ele é o sumo sacerdote. Mas aqui, Antigo Testamento, está o sacerdote com seus filhos, e a palavra de Deus diz que a atitude, a postura de vida dos filhos de Eli estavam desagradando a Deus. Eles não estavam tendo atitudes que agradassem a Deus. Versículo 13 diz assim:
nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. E sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. O contexto do Antigo Testamento tem uma explicação, mas aí você não precisa entrar nesses detalhes. Foca, de que Deus não estava se agradando da postura dos filhos de Eli, tá bom? Vamos para o versículo 17. Pode ir para o 17 já, Tércio, por favor. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Entendeu o contexto, né? Tem um sacerdote, um homem de Deus, e tem os filhos, também sacerdotes, eles estavam continuando o ofício do pai, a responsabilidade do pai, mas com uma postura de vida completamente desagradável a Deus. Era isso que estava acontecendo. Eles estavam tendo uma postura errada diante dos olhos de Deus. O que acontece? Deus coloca um jovem, Samuel, para entrar nessa situação. E isso é a igreja relacional. Nós vivemos isso, né? Você é convidado a entender que não é nesse lugar, não é nesse prédio, mas na igreja de Jesus é proibida a entrada de pessoas perfeitas. É proibida, porque você e eu temos falhas, temos erros, então a questão aqui não é só isso, tá? Porque todos nós temos erros. Mas é interessante que a presença de Jesus em nós começa a efetuar mudanças, e boa parte dessas mudanças, porque a igreja é relacional, a igreja não é um prédio, boa parte dessas mudanças acontece com gente conversando com gente. Gente falando, cara, será que isso aqui está correto diante de Deus? Só que isso pode gerar o quê? Conflito. Né? Porque a pessoa que está ouvindo daqui a pouco já se acha, quem é tu para falar isso para mim? Ah, tá. Então tira a placa lá de que é proibido entrar de pessoas perfeitas. O pessoal tem um problema que daí já vem falar comigo. Né? Esses são os conflitos e Deus vai usar situações se nós estivermos abertos diante de Deus falando, Deus, eu quero crescer. Eu quero resolver, amadurecer diante de conflitos de relacionamento. Olha o versículo 22, o que diz? Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Está entendendo o cenário? Uma postura muito desagradável diante de Deus. Não era só a maneira como eles estavam lidando com a oferta. A vida deles, eles estavam não só fazendo o que é errado, mas levando outras pessoas ao erro, tendo a responsabilidade de ser as pessoas que iam conduzir o povo na presença de Deus. Estava muito ruim, estava muito errado, esse era o cenário. Versículo 24. Por isso lhes perguntou, 23, obrigado, Tércio. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Versículo 24. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Versículo 24. O texto continua ali e fala que os filhos de Eli não deram ouvidos ao que foi dito. Essa expressão, não deram ouvidos. Deus usa Eli para falar ali, mas eu queria primeiro falar sobre a postura de Eli, porque vai ter um momento que a gente vai falar sobre a postura dos filhos. Mas o Eli chega naquele momento e o que Deus vai confrontar Eli é a postura conivente de Eli. Diz ali que Eli já idoso, eu não sei se Eli ficou vendo isso acontecer durante muito tempo. E aí das duas uma, se ele não viu isso acontecendo, ele tem responsabilidade nisso, porque ele era o pai, né? Eu estou numa fase com filhas pequenas e é interessante ver, eu peço ajuda de Deus, porque eu não acho legal aquele modelo de a criança estar fazendo alguma coisa que não deve lá, o pai está bem longe, sentado na cadeira e, filha, não faz isso. Não é assim, é chegar perto, é falar, é explicar, olha, isso não pode, porque isso está errado. Só que é interessante que nas nossas relações, quando a gente vê uma outra pessoa fazendo algo que não é correto, por vezes nós somos coniventes. Você se torna meio que cúmplice daquilo. Você viu, mas você não confrontou. Você não disse, olha, isso não está certo, isso está errado, né? Não é assim que se faz.
E a Bíblia mostra que Eli estava tendo uma postura conivente. Ou ele não soube durante muito tempo, e é responsabilidade dele, ou ele soube durante muito tempo e não confrontou os seus filhos. E qual que será que era o nível de conivência de Eli para com seus filhos? O que talvez era a conveniência em Eli ser conivente? Talvez ele não queria gerar desconforto no relacionamento com os filhos. Talvez Eli era o paizão legal, né? Talvez Eli era o paizão que estava sempre disposto a fazer tudo com os filhos. Eu não sei, a Bíblia não declara mais como que era o relacionamento entre eles. Mas diz que no momento em que ele chegou e falou, os filhos não deram ouvidos. Ou seja, o relacionamento que se construiu até a idade dele como jovens, não possibilitou uma mudança de postura naquele momento. E Eli tem responsabilidade nisso. Eli devia ter chegado, Eli devia ter falado, olha, não está certo, não está correto. Gente, nós estamos aqui desempenhando um papel diante da presença de Deus e diante da congregação, e isso não está certo. Não aconteceu isso. Eli, quando chega a isso, já tinha acontecido o pior. Eles já estavam distantes do coração do Pai. Eles não voltaram mais. E veio a execução da justiça de Deus. A família de Eli sofreu isso, as consequências. É importante você e eu entendermos isso. Deus não é bom, mas também é justo. Deus é bom e é justo. E isso, na santidade de Deus, anda junto. A gente não separa a bondade da santidade, já a justiça. Deus une isso tudo de forma perfeita. Então, Ele corrige os seus filhos. Ele corrige aqueles que estão com postura errada e vai usar pessoas no meio da igreja de Jesus para falar, cara, não está certo. Deixa eu te falar, isso não está certo, não está legal. Vamos aqui, vamos olhar juntos para a palavra de Deus, vamos ver como é que está a tua vida diante de Deus. Como fazer isso? A Bíblia nos orienta como fazer isso. Gálatas 1:10. Nós vamos de tempo em tempo, vamos do Antigo para o Novo Testamento. Gálatas 1:10 não é o como, eu quero falar sobre uma conveniência em ser conivente, e aqui é pessoal. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E essa foi um momento onde Deus me puxou a orelha, nos meus relacionamentos. Deus falou assim, Leandro, tu tá se relacionando com pessoas e que são pessoas amadas, queridas e que tu ama, só que chegou um momento em que eu quero te usar para falar com essas pessoas que está errado, que não está legal, né? E seja num aconselhamento, seja numa conversa, seja... E para mim aquele era um processo que eu precisava da ajuda de Deus, e Deus me mostrou o porquê. Qual que era a minha conveniência em ser conivente às vezes? Era porque eu não queria ser chato para outra pessoa. Eu não queria, eu gostaria de continuar sendo legal para aquela pessoa que eu estava conversando. E Deus começou a mexer em mim. Como é que está a tua preocupação com a imagem, Leandro? Como que está a tua preocupação com o que a outra pessoa vai pensar de ti? E naquele momento foi uma decisão que eu precisei tomar e preciso continuar tomando a cada momento, a cada aparente conflito, falando, Deus, eu quero te agradar. Eu quero te agradar, eu não quero ser conivente por razões minhas, porque eu não quero desagradar, porque eu não quero parecer chato, porque eu não quero parecer que eu não amo a pessoa. Perguntas de checagem para o teu coração, para os teus relacionamentos. Há algo não saudável em meus relacionamentos e que eu não me posiciono? Há algo que não está saudável, seja como casal. Poxa, eu não consigo, eu tenho medo da reação da minha esposa, eu tenho medo da reação que eles vão ter e por algum motivo você não se posiciona. Do que eu tenho receio? Perguntas de checagem, deixa o Espírito Santo falar contigo. Estou evitando me encontrar com alguém e adverti-lo de uma postura errada? Eu estou evitando uma conversa delicada? Quando nós casamos, a Cris e eu, é interessante, né? O casamento realmente é um projeto de Deus e por isso que a gente precisa de Deus para viver todos os processos de adaptação. Mas nós casamos e acho que era o nosso primeiro ano de casados e aquele primeiro ano que é onde inicia o período de adaptação do casamento e vai até o final do casamento, ou até Jesus voltar, né? E nós estávamos lá e aí eu consegui,
acho que foi no primeiro ano ou ainda um pouquinho antes de casar, que eu descobri que para a Cris falar vamos conversar era muito ruim. Era muito ruim. Para ela a palavra vamos conversar era aí a coisa lembrava a relação dela com o pai, assim vai ser um puxão de orelha. E eu para mim era bom, vamos conversar, vamos ajustar. E ali a gente precisou ir nos conhecendo, fazendo um período de adaptação, conhecer o coração um do outro. Eu quero te perguntar isso, você tem evitado conversas difíceis? Algumas são difíceis, algumas são só prazerosas, mas tem conversas difíceis. Você está numa igreja relacional que vai ter conversas difíceis contigo. E aí eu vou te dizer, não é o pastor chamou para conversar, não. Ali no meio da igreja de Jesus, na cela, vai acontecer, porque a igreja é relacional. A igreja não quer evitar as conversas difíceis. E aí a minha pergunta para você é isso, você está sendo conivente com alguma postura errada? De repente Deus já te falou para ir encontrar alguém, conversar com alguém, dizer que aquilo não está legal e você tem receio? Uma sugestão de oração, onde você pode render o teu coração, os teus relacionamentos diante de Deus. Deus, me ajude a sair da omissão. Eu não quero ser conivente com algo que não te agrade. Quero ser aprovado por ti, mesmo que a minha atitude desagrade a outros. Sugestão de oração. O que Deus está te dizendo e o que tu vai fazer com isso? O texto continua de 1 Samuel e essa relação de Eli com seus filhos. E Deus, como eu falei para você, usa Samuel, um jovem, que entra e vai entregar o recado de Deus para o sacerdote, que era mais velho que ele. Pensa numa conversa delicada, conversa tensa, né? E ele chega e o que vem da parte de Deus é uma frase muito forte, muito forte. E aqui que estava a responsabilidade de Eli como pai. 2:29, por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Para Eli, por que Eli? Você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Por que, voltei ali para o meio do texto, por que você honra seus filhos mais do que a mim? Perguntas de checagem. Tem relacionamentos que você tem honrado mais do que a Deus? Você tem colocado a relação com a tua esposa acima de Deus? E eu percebo isso. Falo para a Cris, percebo vezes onde a gente teve algum desajuste, algum desacordo, e Deus depois me fala assim, tua responsabilidade. Tu colocou a Cris num patamar que ela não pode estar, que ela não consegue suprir, tu colocou a expectativa nela que tu tinha que ter em mim. E é tua responsabilidade isso. Foi tu que colocou. Você tem honrado outros relacionamentos mais do que a Deus? Poxa, mas eu não posso magoar a pessoa. Não sei, deixa o Espírito sondar, mas tem relacionamentos que tem feito isso? E ao invés de ser Jesus a fonte de vida na tua vida, você tem projetado em outras pessoas a fonte, a expectativa de que dali venha. E olha, Deus vai usar líder de célula, teu discipulador, Deus vai usar as pessoas da célula, o teu padrinho do Celebrando a Restauração, Deus vai usar e vai ser bom demais. Agora, nunca deixa um canal se tornar fonte. A fonte é Jesus, nós somos canais, onde a fonte da água viva vai passar. Mas não inverta os papéis, não honre mais um ser humano do que você honra teu relacionamento com Deus, porque é dali que vem a fonte. E muitas tensões de relacionamento vêm por causa disso. A gente tem que ter referências. Poxa, eu olho para aquele cara, falei do Tércio agora há pouco, olho para ele e me inspiro. Agora, se eu projetar nele algo além do que deve ser projetado, como um homem de Deus, mas limitado e imperfeito, eu vou abrir o meu coração para mágoas, para desapontamentos e coisas que não precisariam vir nessa relação. Vão vir por outras razões, mas não por eu projetar num relacionamento algo mais do que eu deveria. Checa isso. Você tem feito isso? Tem honrado mais a Deus, mais outros relacionamentos do que a Deus? Tem colocado a expectativa mais numa pessoa do que na pessoa de Jesus Cristo? Isso pode estar sendo a razão de alguns conflitos nos teus relacionamentos. Sugestão de oração, a partir da palavra viva. Deus, eu quero que Tu sejas o centro da minha vida
e o centro dos meus relacionamentos. Eu te entrego os meus relacionamentos. Uma oração profunda de fazer, né? Conversávamos ontem sobre isso. Deus, eu te entrego as minhas filhas, elas são tuas. Amo elas, amo, gente, amo minhas filhas, amo minha esposa. Mas Deus, antes mesmo das meninas nascerem, Deus me convidou a esse tipo de consagração e que eu procuro fazer constantemente. Deus, eu te entrego. Eu não quero grudar a minha alegria na minha relação com elas. É muito bom, mas eu não posso grudar a minha alegria. Deus, eu quero colocar a minha alegria em Ti. Faça essa oração, se Deus está te convidando para isso. Mateus 7, de 1 a 5. Vamos para um outro texto. E vai ser picotado, vai de um texto para o outro. Mateus 7, de 1 a 5, fala sobre essa relação do julgamento, né? Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Palavras de Jesus, né? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Direto já perguntas de checagem, né? Como é que eu ajo quando eu acho que eu estou certo? Como é que eu ajo quando eu acho que estou com a razão? E são perguntas que Deus vem gerando na minha vida e graças a Deus já me tratou muito nessa área. Porque eu quero te convidar a ver se você tem se portado como dono da verdade. Seja homem, seja mulher, independente da idade que você tem, você se porta como dono da verdade. E Deus me mostrou, isso eu posso te dizer há algum tempo atrás, alguns anos, Deus usou meu relacionamento com a Cris, Deus me mostrou que o meu senso de justiça era muito limitado. Numa das nossas conversas, né, a Cris olhou para mim e falou, tu percebe que constantemente tu fala que isso não é justo? E aí aquilo ficou ali, né? E comecei a pensar um pouquinho. Deus já estava tratando o orgulho, eu falo dele daqui a pouco também. Vou pensar nisso, e Deus começou a falar que realmente eu falava muito isso não é justo, isso não está certo. E com aquela pergunta foi o gatilho de Deus, gatilho da vida ali, palavras de vida, para falar assim, Leandro, teu senso de justiça, tu está partindo do teu senso de justiça, mas lembra que ele é muito limitado. A palavra de Deus diz que há somente um justo, único juiz perfeito. O nosso senso de justiça sempre vai ser limitado, porque você não enxerga tudo que está acontecendo. Você sempre enxerga só uma parte e sempre enxerga a partir do que você está percebendo. Parece óbvio, mas aquilo lá começou a cair do meu olho, eu não percebia que eu estava fazendo assim. E eu comecei a perceber, poxa, é sempre a partir do meu ponto de vista que eu estou dizendo que não está certo. E aí vem o senso de justiça de Deus, que é completamente o inverso do nosso. O único ser perfeito que não merecia estar na cruz foi até a cruz, por amor a cada um de nós. E aí ele começou a me confrontar que o meu senso de justiça, ele estava limitando os meus relacionamentos, ele estava trancando, ele estava quebrando relacionamentos. Como é que você lida quando você acha que está com a razão? Não é nem quando você está, mas quando você acha, você se torna dono da verdade. Você tem uma postura ditatorial, você tem uma postura de cima para baixo. Como é que é a tua postura? Sugestão de oração. Deus, me liberta do pecado do julgamento. Essa é uma das orações que eu tenho ali. Tem uma flechinha nesse versículo e tem um X. Deus, me liberta do pecado do julgamento. Me ensina que há somente um único justo juiz perfeito. Me ensina a ser humilde, ensinável e a tirar primeiro o cisco do meu próprio olho. Converso com alguns homens, falo isso muito para homens que estão perto de mim. Eu li num livro uma vez e ficou no meu coração. Um homem de Deus, uma pessoa de Deus, tem que pedir para Deus duas posturas que são essenciais. Ser ensinável e ser corrigível. Ser ensinável é falar, Deus, o que tu quer me ensinar? O que eu tenho para aprender? E ser corrigível é, Deus, me puxa a orelha. Deus, me corrige. Tirar o cisco significa
primeiro do seu próprio olho, significa ter essa postura humilde. Deus, o que eu preciso aprender nessa situação? Parece que está tudo bagunçado, fulano disse que eu estou errado, mas eu acho que ele... Deus, faça essa pergunta. Essa pergunta no meio da tempestade dos relacionamentos, no meio da tensão, ela pode ser a tua âncora, onde você vai conseguir enxergar a situação melhor. Para de olhar e analisar todo mundo primeiro. Faça a oração, Deus, qual é a minha área de crescimento? O que tu quer tratar na minha vida? E é muito legal isso, sabe por quê? Porque algumas pessoas às vezes olham esse texto e dizem que parece que ninguém pode se intrometer na vida um do outro, né? Porque parece que tudo, tu tá julgando. Tu tá julgando, não me fala. Fica assim, né? A pessoa fica lisa. Lisa mesmo, mas não é de uma outra pessoa, fica lisa da ação do Espírito Santo de Deus. Porque Deus está mandando alguém ali para falar com ela. E aí o que acontece? Você pede primeiro para Deus, Deus, tira o cisco. E não significa que você não vai, mas a palavra diz, então, primeiro tira o cisco do teu olho e você vai poder ir e ajudar a tirar a viga. O que era a trave, a viga, tem as traduções, as versões. Você vai poder olhar melhor, de maneira humilde, já tratado naquilo que você está vivendo e vai poder ir falar. Sabem que uma das considerações que fazem da igreja que vive essa dinâmica de relacionamento do discipulado, né? Uma das críticas que se fala é que é uma relação de controle, né? Uma relação onde você vai dizer para outra pessoa tudo que ela tem que fazer. É importante nós dizermos claramente que nós não acreditamos nesse tipo de discipulado. Não é o que nós pedimos a Deus. Agora, eu quero ser sincero contigo também. Checa os teus relacionamentos, os mais próximos, e vê se o amor não tem uma linha tênue para ir para o controle. Porque você sabe o que é melhor para outra pessoa, né? Você sabe o que é melhor para o outro. Então você quer o melhor e você quer que aquela pessoa faça o melhor. A linha tênue, eu não estou dizendo que nós queremos viver o controle, não queremos. Mas nós queremos pedir para Deus, Deus nos ajuda a amar sem controlar, mas nos ajuda a ter posturas onde nós vamos chegar e falar, cara, isso não está legal. E a minha postura, a postura de quem está indo falar, vai definir muito se aquilo está sendo um controle ou se está sendo uma postura de ajuda. Olha, Deus está me tratando, eu entendo o que tu está passando, porque eu já vivi isso. Isso é tirar primeiro o cisco do próprio olho. Deus me mostrou isso e isso. Cara, mas eu tô enxergando algo que eu quero te falar. Isso não é controle. Isso não é controle. Peça a Deus para que você possa viver relacionamentos próximos de pessoas, relacionamentos de intimidade, onde você vai amar e cuidar sem controlar, mas sem ser conivente com coisas que não estão agradando aos olhos de Deus. É muito legal porque a gente vai para um outro texto do Novo Testamento daí, e aí a gente vê a conversão de Saulo, né? Paulo era um perseguidor da igreja de Jesus, né? Ele perseguia, ele torturava, ele tinha carta para matar os cristãos. Isso está relatado no livro de Atos. E aí até um momento em que ele tem um encontro com Jesus, né? O encontro, Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha ressuscitado, mas Jesus aparece para Paulo, e Paulo pergunta Jesus fala, por que está me perseguindo, né? Eu sou aquele que tu está perseguindo. Então tem um encontro com Jesus e tem a sua vida transformada. Olha como que é a igreja relacional. O próprio Jesus ressurreto se encontra com Paulo e fala para ele, vai lá para uma casa e fica lá. E Paulo naquele momento fica cego, ele não enxerga. Eu entendo Deus tratando todo o orgulho de Paulo, né? Ele é confrontado pelo próprio Jesus, fica aí, espera. Jesus podia ter falado tudo por ele mesmo apareceu e falou com Paulo, né? Mas ele falou, espera. Aí olha só o Deus de encontros, o que faz? Né? Deus vem e fala com Ananias, um outro homem de Deus. Fala, Ananias, Atos capítulo 9, versículos 10 a 13. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O texto segue e fala, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ou Paulo, ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias, é Deus contando, né? Paulo está lá orando, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver.
Versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E é verdade. Isso aqui é um preconceito verdadeiro. Ananias estava vendo muita coisa, ouvido muita coisa que Paulo estava fazendo. E aí chega Deus, como se soubesse de tudo, né? E fala para Ananias: Ananias, vai lá e tem um homem chamado Paulo, ele está orando e viu você chegar e impor as mãos sobre ele. Deus, espera aí, eu preciso te contar uma coisa, talvez tu não está sabendo, mas esse cara aí ele não presta, Deus. Ele não presta, ele está matando gente, inclusive. Está matando os cristãos, ele não presta, Deus. Talvez faltou alguém te contar isso, né? Eu estou brincando um pouquinho com a postura de Ananias, mas é para te fazer essas perguntas de checagem, né? Como é que você tem alimentado a tua mente sobre os outros? O que você pensa sobre os outros? Quais são as pressuposições? Quais são os pré-conceitos que você tem? E Ananias tem essa postura que eu brinquei um pouquinho aqui, mas algo que é louvável na postura de Ananias é que ele apresenta as considerações dele para Deus. Ele podia ter só pensado com ele mesmo. E é diferente, pensar consigo mesmo e orar são duas ações diferentes. Pensar consigo mesmo, tu fica com o teu próprio preconceito, com as tuas próprias pressuposições. Agora, colocar diante de Deus é tudo diferente. Deus, eu estou ouvindo e eu estou vendo nesse nível aqui. Agora, Deus, eu preciso te falar. E Deus fala: Ananias, relaxa, eu estou vendo do alto. Eu estou vendo quem Paulo vai ser. Eu estou transformando a vida dele e vou te usar para ser bênção na vida dele. E eu quero te convidar a checar isso. Se você é humano, você tem pressuposições. Você pensa coisas porque alguém fez e tu junta, tu pensa, não, isso não vai acabar, né? Que bom, você pensa, eu penso. Agora a grande questão é: você tem apresentado as suas considerações diante de Deus? Aquilo que você pensa sobre tal pessoa, você fala para Deus e deixa Deus tirar primeiro o cisco do teu olho? Deixa Deus primeiro tratar. E eu estava lendo, eu tinha lido esse texto primeiro de Mateus, né? De tira primeiro o cisco do teu olho. E eu falei, cara, é isso aqui. Foi o que aconteceu. Quando Ananias fala para Deus, e Deus fala com Ananias, Deus primeiro tira o cisco do olho de Ananias. Ananias, tu está enxergando algo, mas tem algo para frente. Deixa eu tirar o cisco do preconceito. Deixa eu tirar o cisco daquilo que tu acha que está certo, do teu olho, e vá. A palavra de Deus diz, vá, né? Versículos 15, diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Acho que é o 17 agora. Então Ananias foi, obediência. Você apresenta as suas considerações, pode passar o relatório para Deus. Deus, estou achando que essa pessoa é arrogante, fala tudo. Relação transparente com Deus, abre teu coração. Deus te conhece, sabe o que tu está pensando. Tu fala para Ele, Deus tira o cisco do teu olho, trata primeiro o teu coração, trata a maneira como você está enxergando aquela pessoa, e você vai a partir do que Deus te falou. Olha só que legal. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha só que legal. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Eu falei: Deus, que legal. É aquele versículo: primeiro tira o cisco do teu olho, então vai e ajuda a tirar a trave do olho do teu irmão. Olha que legal. Ananias teve o cisco tirado do olho dele, foi, ouviu, obedeceu, sem preconceito, sem pressuposição, mas foi com a palavra de Deus, fala, e algo cai dos olhos de Paulo naquele momento. E ele volta a ver, inclusive, né? Então é legal a gente perceber que Deus vai fazer essa dinâmica relacional. Ele podia ter falado tudo por ele apareceu para Paulo. Gente, entenda a profundidade disso. Jesus não falou e foi: eu preciso voltar, que eu tenho algum compromisso no céu, eu só vou te falar isso, depois alguém continua falando. Não, ele usou pessoas. Deus vai usar pessoas no teu crescimento.
E se você não se abrir para isso, se você se fechar para cada conversa difícil, se você se fechar para cada situação que você não sabe como agir com uma outra pessoa, se você se fechar nos seus preconceitos, nas suas pressuposições, o plano de Deus vai parando ali. Esse cara, Paulo, foi o autor de mais de uma dezena de livros da Bíblia. Claro que Deus, da sua forma soberana, ia fazer, Ele vai fazer acontecer. Agora, ficar tentando imaginar o que poderia estar parando ali, se Ananias não tivesse apresentado os seus preconceitos para Deus e não tivesse obedecido a Deus. Faça essas perguntas de checagem. Você tem evitado relacionamentos com outros a partir das tuas pressuposições? Sugestão de oração. A oração é a tua resposta para Deus. Tu pede, está orando, mas tu responde para Deus. O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer com isso? Deus Ele vai ensinando, né? Tanto a pessoa que está ouvindo a repreensão, ouvindo aquilo que é uma conversa difícil, mas Deus também vai nos ensinando como que é a postura de quem vai falar com essa pessoa. Olha como Deus é cuidadoso. Olha como Deus, Ele vai falando assim, olha, eu preciso te tratar, então assim, ouve essa pessoa. E se abre para ouvir essa pessoa. Só que a pessoa que está ouvindo, a pessoa que está sendo enviada por Deus, Deus também está tratando. Fala assim, olha, vai lá e fala com fulano. Só que tem arrogância ainda no teu coração, então não fala desse jeito. Vai estragar tudo que eu estou fazendo na vida da pessoa, não fala assim. Deus vai falar, fala com mansidão, fala com amor. Fala com amor firme, não significa que tu não vai falar verdades, mas fala da maneira onde vai impulsionar a pessoa a viver. Deus está tratando cada um de nós. Cada vez mais eu vejo isso, gente, numa mesma situação. Deus está tratando diferentes processos de restauração com quem está envolvido com aquilo. Com quem errou, com quem está indo falar com a pessoa que errou, com quem ficou magoado, com quem acha que precisa pedir perdão. Deus está trabalhando diferentes processos de restauração. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Está entendendo? Deus está falando assim, não vai arrogante falar, cara. Não vai cheio de... Porque você também está num campo minado, você também está suscetível a erros. Então vai com mansidão, mas não deixa de ir. Não seja conivente, não permita, não. A pessoa vai achar que eu estou julgando, acho melhor, não. Você percebe que Deus não nos isenta do relacionamento? Pelo contrário, Ele nos impulsiona para o relacionamento. Vão, se tratem, conversem. E eu percebo que é um pouco do que a gente vem fazendo com as meninas. A gente ensina, a gente fala, vai lá, agora fala com a tua irmã. Né? Agora pede perdão, agora pede desculpa, e a gente já percebe que uma já tem mais facilidade que a outra para uma palavra e outra, e a gente já começa a perceber o jeito, a personalidade de cada uma, e ao mesmo tempo que a gente fala para elas, o Espírito fala com a gente, né? Vai, procure, perdoa. Né? E aí Deus está falando com a gente também, é assim. Deus está tratando várias questões ao mesmo tempo. Ele é um Deus dinâmico, Ele é um Deus criativo. Como que eu lido com o erro de outra pessoa? Como é que você lida com o erro de outras pessoas? As pessoas vão continuar errando. Como é que você lida com seus próprios erros? A presença de Jesus em ti vai te impulsionar para cada vez mais ter posturas corretas, mas você vai errar, você é humano, você é limitado. Isso não é conivência com o pecado. Nós não somos uma igreja que diz, continua pecando porque a graça... Não, a graça vem e nos possibilita mudar a nossa trajetória. Mas como é que você lida quando o outro erra? Você vem com uma palavra que ajuda ela a ser impulsionada para cima, ou você chega e afunda mais a pessoa? Perguntas de checagem. Deixa o Espírito falar contigo. Verdade em amor. Está aqui uma combinação explosiva para o bem que Deus confiou à sua igreja. Verdade e amor. As duas coisas juntas. Por quê? Porque a gente bebe da presença santa de Deus, que tem isso, a verdade e o amor. E aí Ele convida a gente a se relacionar com a verdade em amor. Não é uma coisa sem a outra. Não é a verdade daquele tipo, eu falo a verdade mesmo, estou nem preocupado com o que vão pensar, eu falo, se está errado eu falo mesmo. Não é isso, porque faltou amor. Agora, não é o tipo do amor que, olha, o meu papel é só amar,
né? E Deus vai falar, mas de repente Deus está te usando para falar para aquela pessoa que ela está errada. Olha, eu te amo, eu preciso falar, está errado. Está errado, cara, não faz assim. Está estragando teu relacionamento com a tua esposa. Cara, não faz assim. Essa tua postura não está te ajudando. E Deus vai tratando verdade em amor. Eu preciso te dizer que nós cremos muito nisso. Essa igreja local que nós amamos, que falamos que o amor não para, crê muito na verdade em amor. Conversas difíceis, delicadas, onde a gente vai trazer para perto e falar, nós estamos contigo, mas não está legal isso. Não está legal, deixa o Espírito te transformar, deixa o Espírito e vem junto com a gente que a gente vai fazendo isso juntos. Outro texto, 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Esse aqui, tu vai pensar assim, tá, acho que o Leandro se perdeu. Mas esse foi um texto que a gente estava lendo ano passado no mapa com os juniores, né, e pré-adolescentes. A gente incentiva eles a lerem um capítulo da Bíblia por dia e a lidar com essa pergunta, o que Deus está me falando e o que eu vou fazer com isso. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. E aí ele foi sepultado no túmulo de seu pai. E eu estava lendo aquele texto assim, né? E tu vê como Deus realmente fala, né, com a gente. Ele já vinha falando comigo há algum tempo, né? E aí naquele momento, perguntas de checagem, como é que eu lido quando a minha opinião não é aceita? Você está entendendo? O Aitofel aqui era um dos conselheiros de guerra, né? Dava orientações estratégicas, ele chega e dá uma orientação. Aí o que a Bíblia conta é que essa orientação, esse conselho não foi aceito. Ele viu que o conselho dele não foi aceito, ele voltou para a sua cidade natal, pôs os negócios em ordem e se enforcou. Foi isso que ele fez. E ali fez muito claro, vendo que o seu conselho, que a sua opinião não tinha sido aceita. Como que você lida quando o teu conselho, quando a tua opinião não é aceita? Como é que você lida? Esse é o tipo de texto perigoso se você se relaciona com a palavra de Deus daquela forma, né? Deus, eu não sei, mas eu preciso te ouvir nessa manhã, fala comigo, né? E abre a Bíblia assim, e para nesse versículo. O que Deus está te dizendo, o que tu vai fazer com isso? Ali não é uma postura correta. A questão é, como é que você lida? Você enforca relacionamentos? Se você não é ouvido, se a tua visão não é aceita, você se fecha, se isola? Você acha que você é o dono da verdade? Como é que você lida com isso? Porque isso influencia muito os teus relacionamentos, influencia como tu vai lidar com os teus filhos, com a tua esposa, né? E uma área que, graças a Deus também, Deus vem tratando na minha vida. Deus vem aperfeiçoando o amor dele na minha vida. Eu quero ler para ti um trecho do meu inventário. O inventário é um dos 12 passos que a gente usa no programa Celebrando a Restauração. É o quarto passo, o passo que você senta, pega um papel, uma caneta e fala, Deus, me ajuda a escrever a minha história de vida. E Deus começa a trazer a lembrança, infância, adolescência, pontos altos, pontos baixos. E o meu inventário eu fiz há alguns anos, e de tempo em tempo eu volto e acrescento algumas coisas nele. E eu, além de escrever e perguntar para Deus, eu também perguntei para pessoas próximas, né? Perguntei algumas coisas para os meus pais, da minha infância. E eu tinha uma lembrança, por exemplo, que uma vez eu joguei, acho que eu já contei isso aqui, né? Eu joguei, não sei se foi a Bíblia, eu devia ter uns 3 anos. E joguei a Bíblia ou um devocional no chão, e eu falei que eu não ia juntar. E aí meus pais falaram, não é assim, tu tem que juntar. E disse que eles falaram comigo, e eu teimei, né? Eu lembro disso vagamente, né? Eu teimei, não fiz, disse que eles me corrigiram, eu não fiz. Eu não sei como é que terminou essa história, mas eu mantive a minha opinião. Eu não queria dar o braço a torcer. Eu não queria dizer que a minha opinião estava errada. Então eu conto isso nesse inventário, e aí eles contam aqui, perguntei aos meus pais como que eu era, esse aqui eu vou deixar para outra parte, que eu vou ler daqui a pouquinho também. Olha só, minha mãe disse que eu admitia somente depois de argumentar muito e que eu não lidava bem com críticas. Já na infância, eu não lidava bem com críticas. E aí ela fala algumas coisas aqui, aí eu lembrei até no futebol, quando não era crítica, aí era, olha como é profundo o que Deus pode estar tratando no teu coração. Eu estou falando da minha vida e do processo que Deus fez em mim. Mas eu lembro até que no futebol, está aqui um parceiro meu da Unicinos, mas da época lá de Carazinho, quando eu jogava lá no time de futebol de salão, quando eu errava,
né, e eu ouvia a crítica, aquilo era muito difícil para mim. Era complicado demais. Podia ser treino ou jogo. Jogo era mais ainda. Mas num treino, o técnico falava com o amigo, aquilo me deixava mal. E aí o que começou a acontecer? Deus começou a aprofundar isso. Como? Eu perguntando para Deus, Deus não pode ser assim. E aí eu fui trabalhar na época como jornalista, e Deus colocou-me em algumas situações, depois no processo aqui na equipe pastoral, Deus começou a mostrar que isso era uma falta de amadurecimento emocional na minha vida. E eu perguntei para Deus o que era, e Ele me mostrou, foi muito importante. Ele mostrou que o meu senso de valor estava grudado naquilo que eu fazia bem, naquilo que eu acreditava e fazia bem, e se a minha opinião estava sendo aceita. Ou seja, se eu recebesse crítica, aquilo não mexia no meu senso de valor. Aquilo mexia em quem eu era. Não estava se falando mais de futebol, do passe que eu errei, da jogada que eu errei. Não, aquilo eu não sou bom. E Deus que me mostrou, você não pode grudar uma coisa na outra. Quando a gente começou eu vim para o contexto da equipe pastoral e a gente começou a tratar situações e a gente usa muito a expressão puxar a toalha, né? Então, sabe que quando vem algo aqui dessa divisão de Deus, que Deus está trazendo no teu coração, os valores que a gente viu ano passado e que a gente está vendo sempre, não é coisa que alguém pensa e fala, vamos falar sobre isso. Não, a gente puxa muito a toalha. Puxar a toalha é, cara, o que tu pensa disso? Pai, eu orei, entendi isso, e a gente vai, equipe pastoral, né? Mais de 5 pastores, cada um com uma personalidade, um jeito diferente. E tinha reuniões que eu estava ali, e aí quando vi, eu começava a ficar brabo e triste, às vezes eu chorava, e era uma ebulição de sentimentos em mim, eu não entendia aquilo. E para mim, não estava associado, às vezes, um conflito de ideia, para mim era um conflito com a pessoa. E Deus começou a tratar isso no meu coração, Leandro, precisa ter saúde emocional para se relacionar, e eu sou a fonte em ti. Eu sou a fonte, cada um está num processo de restauração, eu sou o alvo, teu senso de justiça é limitado, cresce junto. Fui aprendendo a colocar as minhas considerações, a ouvir com amor, a ter postura de mansidão. Isso tudo são processos de restauração de Deus em mim também, a partir da sua palavra viva e a partir da ação da igreja de Jesus na minha vida também. Como é que você lida? Amém? Você pode fazer essa oração falando, Deus, me ensina a ouvir. Me ensina a aceitar outras opiniões. Volto a dizer, isso não é ser conivente com o que é errado. Lembra que está sendo um pacote que está sendo apresentado, dentro da postura que tu vai, confronta, mas que você também é confrontado. E é esse o texto que eu quero falar agora. 2 Samuel 12, de 1 a 7. Como que você age quando você é confrontado? Eu lembro que, antes do texto bíblico, eu lembro que nós tínhamos nosso encontro pré-nupcial, nós temos 8 anos de casados. O marido sempre dá aquela olhada para confirmar se falou o tempo certo, né? 8 anos de casados, e nosso encontro pré-nupcial com o Tércio e com a Martinha foi muito importante. A gente viu muitas diferenças entre nós dois, né? Você, talvez hoje, pela graça de Deus, e acredito que sim, já veja muita unidade entre eu e a Cris, né? Entre nós dois, parece que temos o mesmo jeito em algumas coisas, mas somos muito diferentes. Mas a ação de Deus em nós tem gerado essa unidade e o amadurecimento e o crescimento de cada um. E eu lembro que num desses encontros pré-nupcial, a gente estava juntos, os 4, Laila e Radassa eram pequenas, já tinham sido colocadas na cama para dormir, e nós estávamos conversando. E nós chegamos, eu não lembro qual que era a situação, eu só lembro que nós tínhamos um desacordo, eu e a Cris, e conversamos naquele dia no pré-nupcial. E a minha mente, né, cheia de ruídos e pressuposições e imaturidade emocional, estava vendo a situação como? Quando começou a conversa, era Tércio e Martinha ouvindo, eu e a Cris, cada um colocando a sua maneira de ver a situação. E eu comecei, né, a falar e articular as ideias, né, e aí tinha a formação do jornalismo, né, então deixa eu ver se eu consigo falar isso aqui, apresentar meu ponto de vista, mas lembra que Deus estava me tratando. A ação restauradora de Deus lembra que o teu senso de justiça é limitado, é imperfeito, mas Deus me tratando, mas eu ali em restauração, tentando dar meus pulos e falar o que eu estava pensando. E estou falando, e aí a Cris começa a falar, e na minha mente eu começo a ver algumas concordâncias do Tércio e da Martinha, e eu começo a pensar, eu estou perdendo terreno.
Começou aqui, um contra o outro, era assim a mente naquele momento, um contra o outro e 2 imparciais. Agora já são 3 contra 1. Tércio e Martinha se aliaram à Cris nesse momento, né? Já acham que é a ideia dela. E aí eu lembro que uma vez, e aí o Tércio começou a falar, e ele falou, Leandro, eu preciso te dizer, isso é orgulho. E sabe quando alguém fala o que está ruim e aquilo cresce, parece que mais ainda? Veio uma raiva em mim, mas uma raiva que eu fiquei quieto, mas comecei, não, ficar quieto foi depois. Porque nessa época eu tentava argumentar ainda, falava, e eu lembro que daí o Tércio falou, e quem convive comigo sabe que eu repito muito isso em contexto de liderança espiritual, onde tem um homem na família, eu sempre falo, cara, o mais pesado vai pegar em ti, Deus está te tratando como líder, mas por quê? Porque isso eu ouvi de alguém, e vivi, né? E o Tércio falando, Leandro, Deus quer te tratar, começou a falar, e eu lembro, essa expressão da Cris eu lembro, assim, ela ficou, a Cris, ela tem esse sorriso, esse olhar, né? E ela já estava bem ali, por ela já estava até tratada a coisa, ela pede desculpa com facilidade, os processos dela de restauração são outros, né? Aí a gente não vai entrar nessa área agora. Mas ali ela já estava bem, e aí nós paramos no sofá, gente, eu lembro dessa situação, e o Tércio falou assim, Leandro, eu acho que agora é o teu momento de pedir perdão para ela. Gente, pensa numa coisa que me contorceu por dentro. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu falei, ela não vai pedir pelo que ela fez? E aí aquela coisa falou, não, é o teu momento. E aí eu olhei para ela já estava assim super bem, eu lembro que eu falei assim, mas por que ela não? E eu lembro que ela falou ainda, porque eu sou a menina. Ela falou assim, bem tranquila. Mas assim, ela estava com um olhar assim do tipo, vai, pede desculpa, a gente já está bem. Ela estava super bem, mas eu estava com o meu orgulho, com o meu ressentimento, tudo misturado dentro de mim. Gente, e acredita, nós ficamos naquele sofá, deve ter sido poucos minutos, mas para mim pareceu uma eternidade. Todo mundo em silêncio esperando o Leandro pedir perdão. E eu fiquei ali, e chorava, quieto, brabo, ressentido, orgulhoso, e aquilo tudo isso junto, e Deus trazendo à tona, por meio de relacionamento, por meio de um homem de Deus, que veio me confrontar em amor. Perguntas de checagem, eu quero te falar isso antes do texto, perguntas de checagem, aí a gente vai para o texto. Eu dou liberdade para outros me corrigirem? Você entrega essa liberdade para outros? Cara, constrói a minha vida, entra na minha vida, vem falar comigo. Você dá essa liberdade? Aí pode ser aquela pergunta que a esposa cutuca a esposa agora, né? Quando é que foi a última vez que você admitiu um erro para outra pessoa? Quando é que você admitiu que estava errado, que você pediu perdão? Como é que eu lido quando alguém me dá um toque que eu agi mal? Eu peço perdão? Eu aceito o processo de disciplina de Deus na minha vida? Quero passar por esses textos rapidinho. Olha o que aconteceu. 2 Samuel. Obrigado, Tércio, eu que inverti a ordem ali. Nós vamos para 2 Samuel agora, capítulo 12, versículos 1 a 7. Obrigado, Tércio. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Versículo 5, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Versículo 6, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E ele continua falando, você é esse homem, Davi. Davi aqui tinha cometido o pecado do adultério. Um homem segundo o coração de Deus se desvia dos caminhos de Deus, mas Deus não deixa ele. Deus nos trata e nos convida ao crescimento por meio de outras pessoas enviadas por Ele.
E Natan chega naquele momento e fala, percebe a sabedoria que Deus deu para Natan. Natan conta uma história, né? E Davi se posiciona, isso está errado, 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 errado. Você é esse homem, Davi. Palavra de Deus para ti, cara, você é esse homem. Você está agindo errado. E olha só, a postura que eu quero destacar é justamente a postura de Davi. Versículo 13. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. Você faz isso? Você admite ou você justifica? Tá, mas é porque isso. Entender o que está acontecendo é importante, mas você reconhece o seu erro diante de Deus e diante de outras pessoas? Isso é fundamental para o amor não parar. Isso é fundamental. Que quando você é confrontado, quando Deus coloca uma outra pessoa no teu caminho, você tenha humildade para reconhecer. E para isso o orgulho precisa ir embora. Esse sim foi no nosso primeiro ano de casamento. Eu estava fazendo um devocional e era da história do filho pródigo. Nós tínhamos tido um desajuste, está ouvindo vários desajustes mesmo da crise, né? Graças a Deus nós estamos bem, tá? Mas vai falar, a história real, ela acontece assim. A unidade se constrói, tenho falado para casais que estão perto da gente, unidade não se constrói nem naturalmente e nem ao acaso. A unidade se constrói com o sobrenatural de Deus e com a intenção. Nós vamos crescer juntos, nós vamos amadurecer. E eu lembro que eu estava lendo o Filho Pródigo, e lendo e meditando, e eu estava aprendendo isso. O que é ler a Bíblia e deixar a Bíblia te ler. E nós tínhamos tido uma situação já no outro dia, onde eu entendi Deus falando, vai pedir perdão para Cris. E eu estava lendo sobre o Filho Pródigo, era quase que eu falando para Deus, vamos manter o foco aqui agora é o Filho Pródigo, o que quer falar comigo? Eu e a Cris, né? Vamos falar filho, pai, o filho que ficou, o filho que foi, aquele que vendeu tudo. Vamos falar disso, Deus. Não, vai pedir perdão para a Cris agora. E Deus matando o meu orgulho. Você admite erros, você fala, eu errei. Quando foi a última vez que você falou isso? Cara, eu errei. Em situações simples. Às vezes tu começa a contar e de repente só falta, eu errei, me perdoa. Eu posso fazer alguma coisa para reparar isso? Aquele livro 5 Linguagens do Amor tem uma continuação que é as 5 Linguagens do Perdão. Muito legal esse livro. Você admite, você se coloca à disposição para reparar? Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 12. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 12. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Versículo 6, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Versículo 8, se vocês não são disciplinados, deixa eu só falar uma coisa, eu aprendi que um dos significados da palavra disciplina é treinar o coração. Olha que profundo. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. É a minha postura naquele momento. Graças a Deus, eu posso dizer para você que eu fui pedir perdão para a Cris lá naquele primeiro ano de casado, mas não acha que eu fui feliz da vida. Foi assim, amor, Deus falou comigo, eu preciso te pedir perdão. Preciso te dizer que eu estou errado. Não foi assim. Foi assim, a palavra saiu baixinha da minha boca. Né? Eu errei, me perdoa. E tenho aprendido a falar isso de uma forma audível. Né? Me perdoa, Deus, me perdoa. Zé, me perdoa, esqueci. Cara, eu esqueci, eu não pensei, eu te falei que eu ia fazer, não fiz, me perdoa. E é assim. Você pode fazer essa oração? Deus me corrija. A gente gosta muito do Deus me abençoa, né? Deus me impulsiona. Deus, né? Você pode fazer essa oração? Deus me corrija.
Se você entende, quer confiar que a ação corretiva de Deus é a ação de um pai amoroso. Então eu quero o amor que vem por meio da disciplina. Você é uma pessoa corrigível? Você é uma pessoa corrigível? Lembra dessa característica de homens e mulheres de Deus? Ensinável e corrigível. Eu aceito o processo de correção de Deus na minha vida? O que Deus está te falando? E o que você vai fazer com isso? A minha oração, né, que em meio a tantos desafios relacionais, a gente possa resolver amadurecer. Resolver é uma resolução. Isso é uma resolução. Você fala, eu quero crescer. Sabe o que começa a acontecer? Situações que aparentemente são conflitos, né? São conflitos realmente. Parece que vai ser assim. Se você resolve crescer, Deus começa a mudar inclusive a tua forma de ver essas situações. Já não são mais conflitos, são oportunidades de crescimento. Já não é mais simplesmente aquela conversa difícil. É uma nova vivência onde o amor vai ser aperfeiçoado. Deus vai me ensinar coisas novas. Eu vou poder repartir o amor sendo aperfeiçoado com a outra pessoa. E você tem que escolher isso. Se você não escolher, eu quero te dizer isso, você vai meio que espernear no meio da nossa igreja, no sentido de porque nós cremos nisso. Nós cremos que o aperfeiçoamento do amor que a Bíblia fala é por meio disso. Não é uma coisa platônica, né? Deus aperfeiçoou o amor e o amor é uma bolinha que fica. Não, é no meio do relacionamento. É no meio dessas situações difíceis. Deus vai aperfeiçoando o amor dele. E aí ele nos impulsiona a viver o resumo, né? O resumão de Jesus. Jesus resumiu toda a lei falando, ama a Deus acima de todas as coisas. Com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como eu amei vocês. Ele começou dizendo como você ama a si mesmo, né? Mas daí quando ele estava para ir embora, né? Depois ali da crucificação, ele falou, ó, ama como eu amei vocês. Tá? Eu estou dando um novo padrão de amor para vocês. Eu quero chamar a equipe de louvor para vir ministrar essa última música. E que você, nesse momento, se você fez uma dessas orações, a consagrar isso diante de Deus nesse momento. Foram opções diferentes de oração. Talvez Deus tenha trazido teu coração para uma delas. Talvez Deus tenha trazido teu coração para todas elas. Mas você vai fazer isso em nome de Jesus. Vai exigir esforço teu. Esforço não exclui a graça. Esforço não exclui a graça. A graça é o combustível de Deus para nós vivermos esses relacionamentos. Mas vai exigir esforço. Resolução exige esforço. Olha o que diz em 2 Pedro, enquanto o pessoal começa a ministrar aqui. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Olha o teu esforço, a tua resolução pessoal, o teu orgulho sendo, fala, Deus, tira isso. Por isso mesmo, empenhem-se, sejam intencionais para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. É o sobrenatural de Deus que vai nos impulsionar a viver isso. Agora você tem resoluções. Você cantou ou você ouviu, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, a oração eu me rendo, Deus. Eu me rendo para te ouvir. Se você fez essa oração, que bom. Eu creio que Deus pode ter falado contigo nessa manhã. Só que a vida agora ela vai seguir. Você tem situações de relacionamento para tratar. Você tem decisões importantes. E agora a resolução é eu me rendo para agir, Deus, de acordo com a tua palavra. Não me deixa ser aqui aquela pessoa que ouviu as palavras de Jesus, mas construiu a casa sobre a areia, né? Não construiu sobre a rocha, porque só ouviu, mas não praticou a palavra. Seja aquela pessoa que ouve a palavra de Jesus e constrói sobre a rocha, aplicando a palavra, falando, Jesus, eu me rendo a Ti. Eu quero te convidar a fazer essa oração. Tem um outro último texto bíblico para ser depois dessa oração que você vai fazer agora de forma cantada. E se você tomou alguma resolução, alguma oração, eu te convido a expressar isso com o teu corpo.
Se você quer cantar essa próxima música ajoelhado, se você quer dar a mão para teu esposo, se você quer vir aqui na frente, e o altar não é isso aqui é um palco, mas o altar é a presença de Deus, é onde você está, você se movimenta, a presença de Deus está aí. Mas se você quer se mover e falar, eu me rendo, Deus, eu me rendo porque eu preciso de Ti, Deus, para aprender a admitir erro, eu preciso de Ti para aprender a admitir falhas, a pedir perdão, a não ir com julgamento, a não ir como dono da verdade. E Deus vai te movimentar a se relacionar com pessoas com essa verdade. Então, se você quer expressar isso falando, eu me rendo, eu quero ir para a Tua presença, para que Tu me mova para relacionamentos onde eu vou aplicar isso, eu quero te convidar então a ficar em pé, a cantar essa música, a se ajoelhar, enfim, seja a tua resposta diante de Deus, que Deus possa ver o teu coração nesse momento. Faça a tua oração. Paizão, nós nos rendemos a Ti agora para resoluções, essas resoluções que foram consagradas em oração nesse momento. Deus, nos impulsiona. Vem com esse vendaval, essa força da ação do Teu Espírito Santo. Usa a Tua igreja local, que é a família de Deus, para sermos uma igreja que amadurece a cada aparente conflito, mas que seja o amor sendo aperfeiçoado. Cada conversa difícil, vamos conversar, vamos ajustar, me ajuda a entender o que Tu está pensando. Olha, eu te perdoo, eu quero te pedir perdão. Deus, nós te pedimos, nos ensina a viver em meio, Deus, a esses conflitos, o amor sendo aperfeiçoado. Nos ensina, marido com esposa, mãe com filhos, pessoal na célula, discípulos com os discipuladores. Deus, nos ensina a viver essa dinâmica da igreja relacional, onde a gente aprende a partir de cada uma dessas situações. Nós te pedimos, nos impulsiona a viver essa verdade espiritual, não nos deixa agora simplesmente pensar no assunto, mas te entregamos o que precisa ser entregue nesse momento, orgulho. Deus, nós entregamos, Deus, outros pecados, áreas de fragilidade, nós entregamos, Deus, ressentimentos, nós entregamos, Deus, senso de justiça próprio, limitado, imperfeito, deturpado, Deus, nós entregamos isso no Teu altar, Deus, e pedimos que Tu nos encha da Tua presença, do fruto do Espírito Santo, para que nós cresçamos, impulsionemos um ao outro, apresentamos a Ti preconceitos e pressuposições e trocamos isso pela Tua palavra, a palavra que vem e que nos move a ter conversas, a encontros e a impulsionar o crescimento, Deus, para a glória do Teu nome, nós oramos, Pai, no nome de Jesus, amém. Olha só, eu estava lendo a Bíblia e esse texto eu falei assim, vamos pegar para nós, né? É Paulo falando aos Coríntios, o finalzinho, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, eu falei, nós podemos puxar ele para nós como um versículo que vai nos encorajar essa dinâmica relacional. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Sem mais, irmãos, eu despeço-me de vocês. É aquele Paulo, né? Aquele Paulo que ficou cego, aquele encontro lá que Ananias vem, ele escreve essa carta e fala, eu despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, se encorajem, falem um para o outro que não está legal, que não foi jóia, falem isso um para o outro, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Que esse amor que vem da fonte perfeita possa te impulsionar a sair daqui com resoluções, falando, Deus, quando me move, eu preciso me encontrar com pessoas, e eu quero ter uma ação a partir da Tua palavra e a ação do Teu Espírito na minha vida. Que o Espírito te impulsione. Uma boa semana, boa célula, bom discipulado, faça para a glória de Deus.